comunicação de lideranças pela minoria, deputado Paulo Abiaca. 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero registrar que me preparei para fazer um discurso relativo à comparação da liberação de recursos do chamado Plano de Aceleração do Crescimento da presidente Dilma Rousseff e a respectiva liberação de emendas parlamentares nos anos de 2003 a 2011, anos do governo Lula. Mas os discursos que me antecederam e que fizeram referência à questão da segurança pública, à proteção da mulher e ao crescente e desmedido problema da falta de segurança para os cidadãos de bem e a verdadeiro descompasso com o enorme número de delinquentes que, infelizmente, continuam a estar presentes nas ruas das cidades brasileiras, me fizeram mudar o meu discurso e fazer aqui com Vossa Excelência, senhor presidente, uma reflexão a propósito da questão da segurança pública no país. Confesso que fiquei impressionado com os dados fornecidos pela ilustre deputada Iris de Araújo de Goiás. Confesso que me surpreendi bastante e, refletindo ao lado de Vossa Excelência durante alguns minutos, achei por bem que deveria tratar deste assunto e não de outro, uma questão política que diz respeito exatamente à posição da liderança da oposição em relação à política do governo na questão da infraestrutura nacional. Não há nada mais preocupante do que tratar exatamente da questão da infraestrutura no aspecto da segurança pública. Neste momento, faltando, inclusive, ao cotidiano das nossas relações políticas aqui dentro desta casa, como líder da minoria, eu até devo registrar um elogio ao ministro da Justiça, que foi nosso colega, ex-deputado, ministro José Eduardo, que recentemente lançou um plano com previsão de investimento na construção de presídios. É louvável a iniciativa do ministro da Justiça. E aqui devo reconhecer que é a primeira providência clara no governo do PT para o combate à violência pública, à violência nas cidades, aos atos de verdadeiro terrorismo que existe contra os cidadãos de bem e ao crime organizado que, infelizmente, continua a crescer em nosso país. Mas ainda é muito pouco. Nós estamos falando de um assunto que merece o estudo desta casa, até para auxiliar o Poder Executivo, para que nós possamos enfrentar em 4 pontas diferentes um problema que se agrava cada dia mais e sobre o qual é o deputado Paes Landim um profundo conhecedor nesta casa. Não adianta tratarmos aqui da questão da modernização da legislação penal ou processual penal. Leis temos. É bem verdade que algumas precisam de ser atualizadas, pois muitas das nossas leis são de um tempo em que não havia internet, não havia telefonia celular. E esta casa precisa de dar prioridade a estas matérias, dentre tantas outras. Mas também de nada adiantará se o Poder Executivo, através dos recursos que possui e que são fartos, haja vista a construção de estádios para a Copa, haja vista a construção de quadras esportivas e arenas para o Pan-Americano e para as Olimpíadas, haja vista os investimentos que fazem, inclusive, em países vizinhos, como o Paraguai, através da Itaipu Binacional. Infelizmente, agora começamos a ver algo no sentido de ampliar a capacidade prisional do país. E é preciso que o governo federal faça
mais, como já está fazendo, é bem verdade, e justiça seja feita, com perdão do trocadilho, o ministro da Justiça já fez investimentos da ordem de 1 bilhão, mas ainda é pouco. Nós precisamos de auxiliar os estados, sobretudo os estados mais pobres da federação, para que, através de políticas próprias, nós possamos fazer com que os estados menos ricos possam também construir melhores condições para abrigar os presos provisórios. Mas já encerrando, senhor presidente, quero também dizer a Vossa Excelência que isso também não basta. Nós precisamos de fortalecer as carreiras policiais. E, finalmente, faço questão de registrar que nós também precisamos de fazer políticas públicas com os jovens para evitar que novos delinquentes sejam jogados, infelizmente, nas nossas cidades. E aí devo dizer a Vossa Excelência que há um fato gravíssimo, que é exatamente o debate de questões que dizem respeito aos pequenos delitos, que jogam muitas vezes, durante algum... Já encerrando, delinquentes de pequeno risco à sociedade, no convívio com delinquentes de graves, que tenham cometido os graves crimes. E é com eles que eles vão aprender, exatamente na pós-graduação do crime, na convivência direta, as práticas que acabarão por fazer depois que deixam o sistema prisional. Então é muito preocupante e nós temos que tomar cuidado, sobretudo no tratamento daqueles que estão respondendo a pequenos delitos e, portanto, provisoriamente presos, convivendo com traficantes de droga, traficantes de armas, num quadro que, infelizmente, nos leva a ter índices de violência semelhantes a de países em guerra civil. Eu quero aqui deixar, já encerrando, e agradecendo a Vossa Excelência e parabenizando pela presidência nessa tarde, a minha preocupação com a questão da segurança pública, cujos índices estão crescendo cada dia mais. Muito obrigado. Coincidentemente,